Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui mais uma aula. Nossa, lembrando que a gente está um tempinho sem se ver, estou com Covid, né? Mas agora já tô melhor, então já dá para voltar a gravar e dar as aulas ao vivo. Mas bora lá! Então a gente vai falar aqui sobre lançamento vertical, dando seguimento ao nosso planejamento, tá? Eu tenho que reorganizar ele para poder adaptar para esse seu novo período de avaliação. Mas seguinte, a gente vai falar aqui sobre movimentos verticais no vácuo, tá? Então os principais são queda livre e lançamento vertical. O que seria uma queda livre? É quando um corpo é abandonado, ele é abandonado sobre a ação da aceleração da gravidade. Quando um corpo é dito abandonado, nós já vamos estar anotando aqui que a velocidade inicial dele é igual a zero. Ele não tinha velocidade no início, é como eu simplesmente segurasse e largasse um corpo. Beleza? Quando você larga um corpo, quem é responsável por pôr ele em movimento? É a aceleração da gravidade. Então, só um segundinho aqui. Desculpa. O que acontece? A aceleração da gravidade, G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser a nossa referência, vai ser o ar que nós já utilizamos anteriormente nos problemas. Claro, a aceleração da gravidade não é 10, tá? A aceleração da gravidade, o valor real, não é bonitinho assim. É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas nós aproximamos para 10 metros por segundo ao quadrado para ter uma conta mais simples de trabalhar. Então, o que acontece? Quando você abandona um corpo, a gravidade vai estar empurrando ele para baixo. Então, a tendência dele é fazer o quê? Cair. Enquanto ele cai, ele vai estar ganhando velocidade. Por que ele está ganhando velocidade? Porque, como eu disse, o nome é aceleração. O que a aceleração faz? Ela muda a velocidade. Se você estiver a favor da aceleração, a sua velocidade aumenta. Se você estiver contrário à aceleração, sua velocidade diminui. Como ele está caindo, ele está a favor da gravidade. Então a tendência é que ele comece com a velocidade zero, mas à medida que ele cai, essa velocidade cresça, certo? E vire uma velocidade final. Então, o que significa ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada segundo você ganha ou perde 10 metros por segundo. Como assim? Vamos pensar que esse corpo aqui, ele vai cair e dessa altura aqui, botar um valor de 20 metros. Ele vai cair de uma altura de 20 metros, certo? Então vamos lá. Olhando aqui as fórmulas que nós já temos da cinemática, aqui em verde, que eu envolvi, nós temos que V igual a V0 mais AT, a famosa vovô e vovó ainda tempo. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, a equação horária da posição. E V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu vou primeiro usar essa segunda fórmula aqui, ó. Beleza? Então, se eu adaptar ela para esse tipo de problema, ela ficaria como S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Presta atenção. Eu vou jogar esse S0 para o outro lado. Então, você teria o quê? S menos S0, porque ele era positivo, foi negativo. Isso é igual a velocidade inicial, eu já falei para você que é zero. E onde tem A, eu falei para você substituir por G. Então, a sua fórmula fica GT ao quadrado sobre 2. Certo? Aqui, todo mundo está sendo dividido por 2, o G e o T. Esse ΔS, aqui que nós temos, que é o S final menos inicial, eu vou simplesmente chamar de H. E H é igual a GT ao quadrado sobre 2.
E eu quero que você guarde essa fórmula. Ela é a fórmula mais importante do movimento vertical, certo? É a altura da queda livre. H igual a gt ao quadrado sobre 2. Muito importante, guarda isso. Então, seguindo aqui, utilizando os dados desse probleminha que eu comecei a montar, eu vou substituir altura, 20, ó, porque eu botei aqui que é 20. É um exemplo. Gravidade, 10. Tempo, não sei, sobre 2. Vou jogar esse 2 para o outro lado. Ele está dividindo, então eu passo multiplicando. 20 vezes 2 é igual a 10t ao quadrado. Então, vou cortar o zero dos dois lados. Você vai ter 2 vezes 2, t ao quadrado igual a 4. Logo, t é igual a raiz de 4. Ou seja, 2 segundos. Esse cara, então, leva 2 segundos para poder cair. Com que velocidade ele chega ao solo? Pô, eu vou usar essa segunda fórmula aqui, essa primeira, aliás, fórmula aqui, V igual a V0 mais AT. Por quê? Porque ela fala de tempo. Então, você teria V é igual a V0 mais AT. No caso, velocidade inicial é 0. A aceleração, lembra, é g. Então, é 10 vezes quanto é o tempo de queda? 2 segundos. Logo, a velocidade dela vai ser 20 metros por segundo. Vê se não faz sentido. Ela caiu durante quanto tempo? Pô, ela caiu durante 2 segundos. Então, se ela caiu durante 2 segundos, em 1 segundo ele ganhou 10. Em outro segundo ele ganhou 10. Logo, se a cada segundo ele ganha 10, lá embaixo ele totaliza que velocidade? 20. Certo? Então, se o cara cair durante 3 segundos, qual é a velocidade final dele? 30. Se ele cair durante 5 segundos, qual é a velocidade final dele? 50. Se ele cair durante 6 segundos, qual é a velocidade final dele? 60. E assim por diante. Beleza? Vamos lá. Quando um corpo é lançado? Pô, quando um corpo é lançado, ele precisa ter, obviamente, uma velocidade inicial. Porque se ele não tiver velocidade, ele não sobe. Vamos falar que esse cara aqui vai ser lançado com 60 metros por segundo. Beleza? Só que a gravidade aponta para onde? Nós sabemos que a gravidade aponta para baixo. Ou seja, ele está contrário à gravidade. Quando o corpo na queda livre se movia a favor, eu somava 10. Como esse cara está se movendo contra, ele vai perder. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ele vai andar 1 segundo subindo, ele vai subir durante 1 segundo, vai perder 10, ou seja, vai ficar com 50. Vai mais 1 segundo, vai perder mais 10, ficar com 40. E assim por diante. Ou seja, ele vai perder 10, 10, 10, 10 e vai adquirindo uma mudança na velocidade. Tanto é que um corpo que sobe sempre vai perder velocidade. Por quê? Porque ele está contrário à gravidade. Menos 10 e finalmente 0. Ou seja, eu posso falar que ele caiu durante quanto tempo? Você concorda que aqui eu fiz a conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele subiu, durante 6 segundos. Então, ó, o tempo de subida, nesse caso, é 6 segundos. Beleza? Então, o que nós podemos afirmar? Se eu sei a velocidade que ele começa o movimento, automaticamente eu sei quanto tempo dura esse movimento. E se o cara demorou 6 segundos subindo, automaticamente ele demora quanto tempo descendo? 6 segundos. Ou seja, você vai dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Não esquece, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Eu vou fazer um exemplo para vocês para dar uma fixada nisso aí, tá? Fica tranquilo. E se for um lançamento para baixo? Vou falar que o cara aqui, esse tipo de problema aqui já é mais raro de aparecer, mas pode aparecer. Vamos falar que um cara é lançado com 20 metros por segundo, beleza? E ele desce, ele cai durante 4 segundos. Melhor, ele cai durante 2 segundos, certo? Ele agora está a favor da gravidade. Por quê? Porque ele está descendo e a gravidade aponta para baixo. Se ele cai durante 2 segundos, quanto ele vai ganhar nessa queda? A gravidade não dá 10 unidades a cada 1 segundo? Se ele vai demorar 2 segundos para poder cair,
automaticamente eu vou somar 10 duas vezes para cada segundo. Ou seja, qual é a velocidade final dele? 40. Ele começou com 20, ganhou 10, ficou com 30. Ganhou mais 10, ficou com 40. O que vai mudar muito quando a gente fala sobre esses problemas de lançamento vertical? Cara, as formulinhas aqui. Em vez de chamar de S, eu vou chamar de H. Tá? Então vai ficar V igual a V0 mais H. GT. Se for um movimento de subida, ele está contrário à gravidade, então é negativo. Se for um movimento de descida, ele está a favor da gravidade, é positivo. Vou escrever isso ali embaixo, tá? A nossa segunda fórmula vai ficar como? H igual a H0 mais V0T GT ao quadrado sobre 2. Se for um movimento de subida, negativo. Se for um movimento de descida, positivo. E a última forma, a formulinha equação de Torricelli, né, que nós já conhecemos, V ao quadrado igual a V0 2A 2GH. Repara, onde tem ΔS eu já coloquei H. Onde tem o A eu já coloquei o G. Então, essas são as nossas mudanças nas fórmulas. É a mesma coisa, eu só mudei as letras. Tá? Então, ó, azul significa descida. Vermelho significa subida. Recomendo que você anote isso, escreva um resuminho para a gente continuar trabalhando. Como eu sempre recomendei, faça um resumo, que o resumo vai te ajudar. Tá, então vamos aqui fazer alguns exemplos para aplicar esses conceitos. Só achar aqui um segundo. Foi. Então, ó, um corpo é abandonado do alto de um prédio e cai durante 3 segundos. Calcule a altura do prédio. E letra B, a velocidade máxima atingida por esse corpo. Então, ó, qual é a altura do prédio? Se ele é abandonado, automaticamente eu sei que esse problema é de quê? Queda livre. Se é uma queda livre, H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, H é igual a 10 vezes 3 segundos sobre 2. Então, 10 vezes 3 ao quadrado, que é 9 sobre 2, vou ter aqui 90 dividido por 2, ou seja, ele cai de uma altura de 45 metros. Ok? Segundo, qual é a velocidade máxima atingida por ele? Pô, se eu tenho tempo, eu vou usar o tempo. Se não tiver tempo, a gente usa o Torricelli. Então, V igual a V0 mais GT. Como eu sei que é uma queda livre, a velocidade inicial dele é 0. Então, gravidade vale 10 e o tempo de queda 3. Ou seja, ele cai e chega ao solo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Beleza? Então, 2. O objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade de 40 metros por segundo. Calcule a altura máxima. Então, agora a gente mudou um pouquinho. Por quê? Porque o cara está sendo jogado para cima. Tá legal? Então, vai ser o seguinte. Isso aqui é um lançamento vertical. H é igual a H0 mais V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Certo? Para descobrir qual é a altura que ele chega. Ou melhor, nesse caso, agora eu acabei me esquecendo. Eu não falei de tempo. Como eu não falei de tempo, eu vou usar aquela outra fórmula que a gente já conhece, equação de Torricelli. Equação de Torricelli fala o quê? Que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2GH. Quanto vai ser a velocidade no topo? Todo corpo que sobe, uma hora para e cai. Então, ó, a velocidade no topo, anota isso, a velocidade no ponto mais alto é sempre 0. Tá? A velocidade no ponto mais alto é sempre 0.
Então, velocidade final, 0. Velocidade inicial, 40 ao quadrado, menos 2 vezes 10h. Isso aqui vai para o outro lado, então vai ficar como? 20h era negativo, foi para o outro lado positivo. É igual a 400 ao quadrado, vai dar 1.600. Então, quem é o h? 1.600 dividido por 20. Ou seja, morreu esse cara. Com esse cara virou 160. Altura, 80 metros. Certo? Deu 160 dividido por 2. Ok? Caso você não quisesse usar a equação de Torricelli, eu prefiro usar outra forma. Simples. Ele não vai começar com 40 metros por segundo? Quanto tempo ele vai demorar para perder esses 40? Seria contrário à gravidade, ele demora 4 segundos, né? A gravidade não tira 10 a cada segundo, então ele demora 4 segundos para subir. Eu posso pensar dessa maneira também, que é o que eu acabei de botar aqui embaixo. Tempo de subida, 4 segundos. Ah, mas eu queria botar uma fórmula. V igual a V0 menos GT. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 40. Gravidade, 10. T. Espaço para o outro lado. Então, 10T, que era negativo e foi positivo, é igual a 40. Então, cortei um zero de cada lado. T igual a 4 segundos. Mas preste atenção, eu nem preciso fazer a conta, tá? Se eu sei com que velocidade ele começa, automaticamente eu sei quanto tempo ele demora. E o problema pergunta: qual é a altura para t igual a 6 segundos? Pô, se ele quer uma altura, uma altura qualquer, a gente vai usar aquela fórmula. H igual a H0 mais V0t menos GT ao quadrado sobre 2. Por que menos? Porque ele está subindo, não esquece. Então, qual é a altura? Não sei. Mas ele começa onde? Ele começa no chão. Por quê? Porque o problema não disse, um objeto é lançado a partir de 2 metros. Não, ele só falou que o objeto é lançado. Então, sempre considero que ele é lançado a partir do chão. Qual é a velocidade dele? Velocidade dele, 40. Qual é o tempo que o problema pediu? 6. Menos 10 vezes 6 ao quadrado dividido por 2. Então, você vai ter aqui, H é igual a 40 vezes 6, 240, menos, vou dividir 5 e o 10 por 2, vai me dar 5. 6 ao quadrado, 36. Então, você vai ter 36 vezes 5. 36 vezes 5 vai dar 6 vezes 5, 30, 180. 180. Beleza? Então, qual vai ser a altura que ele vai se encontrar? 240 menos 180. Ele vai estar na altura de 60 metros. Certo? E vamos lá, a última. Uma moeda foi lançada verticalmente para baixo a partir de um alcance de uma altura de 80 metros e com velocidade de 10 metros por segundo. Calcule o tempo de queda dessa moeda. Olhe, por quê? Porque eu sei que ela foi lançada a partir dessa altura. E eu sei que ela foi lançada com essa velocidade. Isso aqui é como se fosse um ΔS, que nós vamos chamar simplesmente de H. Então, aquela fórmula fica S é igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Como ele está caindo, ele está a favor da gravidade. Esse cara é positivo. Esse carinha aqui eu vou jogar para o outro lado. Certo? Então, fica S menos S0. S menos S0 é o próprio ΔS, que nós vamos chamar de H. Então, a fórmula fica H igual a V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Então, bora lá. H é igual a V0, 10. Tempo de queda. Cadê? Eu quero descobrir. T. Mais a gravidade é 10 vezes o tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Então, no lugar do H, eu vou colocar aqui direto
o 80. Beleza? Vou cortar um zero de todo mundo. Então, o que você vai ter? Que 8 é igual a t mais 0,5 t ao quadrado. Ou melhor, para não ficar com esse 0,5 aqui, eu vou fazer o seguinte. Em vez de cortar um zero de todo mundo, posso até cortar esse zero, mas eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então aqui, ó, se eu multiplico por 2, multiplico por 2 e multiplico por 2. Como é que vai ficar isso? Vai ficar 16 é igual a 2t mais 2t ao quadrado. Então, vou ter que resolver a bhaskara. 16, 2 não, que tinha 2 em cima e embaixo, vira 1, desculpa. Então, t ao quadrado mais 2t menos 16 é igual a 0. Então, você vai resolver essa bhaskara aqui. Lembrando que o tempo não pode ser negativo, então eu só quero que o valor positivo do tempo. Resolve a bhaskara e qualquer problema fala para mim. Show de bola? Valeu, galera. Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.